Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade campomagrense, iniciamos nosso trabalho. Em discussão, a ata da terceira sessão ordinária. Em discussão, votação, aprovado. Convido o vereador Roberto Leal para proferir um trecho da Bíblia. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, todos em plenário e todos que nos assistem pelas redes sociais. Convido o vereador professor Gilson. Senhor presidente, só continuar aqui a leitura. Desculpa aí. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Convido o vereador professor Gilson para a matéria em expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadoras, nobres vereadores, população campomagrense presente no plenário e que nos acompanham pelas redes sociais. Indicação 227 de 2025, indico ao Poder Executivo para que, através do setor competente, determine a implantação de uma lombada na rua Francisco de Paula, em frente ao número 126, localizado no bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 230 de 2025, indico ao Poder Executivo para que, através do setor competente, determine a implantação de uma lombada e realização de ensaibramento em toda a extensão da rua Verônica Krupa, localizada no bairro Rio Verde. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 231 de 2025. Indica o Executivo para que tome providências junto à pasta competente para que proceda com a poda, corte de árvores e limpeza da calçada da rua Francisco de Paula, em frente ao número 776, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 233 de 2025 ao Executivo para que tome providências junto à pasta competente para que proceda com a limpeza e manutenção da calçada na rua Delta Tavares, próximo ao número 87, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 236 de 2025 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de melhorias de sinalização em torno do CEMEI Aníbal Cury, Boa Vista. Vereador Marcelo Maier. Indicação 237 de 2025 ao Executivo para que tome providências junto à pasta competente para que proceda com a troca e manutenção de lâmpadas queimadas na extensão da rua 10 de julho, próximo ao número 129, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 238 de 2025 ao Executivo para que tome providências junto à pasta competente para que proceda com a troca e manutenção de lâmpadas queimadas na extensão da rua Irmã Maria Elisa Bosa, troca de lâmpadas próximo ao número 45, bairro Novos Horizontes. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 239 de 2025 ao Executivo para que tome providência junto à pasta competente para que proceda com a retirada de entulho e roçada na rua 10 de julho, próximo ao rio, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 240 de 2025 ao Executivo para que tome providência junto à pasta competente para que proceda com a roçada na rua 10 de julho, atrás da Igreja Batista Independente, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 241 de 2025 ao Executivo para que tome providência junto à pasta competente para que proceda com a limpeza e manutenção do bueiro na rua Portela, em frente ao número 345, bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Cris da Saúde. Indicação 242 de 2025 ao Executivo para que tome providência junto à pasta competente para que proceda com a manutenção da calçada na rua Ângelo Monfron, número 346, bairro São Benedito. Vereadora Cris da Saúde. Indicação número 243 de 2025 ao Executivo para que, através do setor competente, proceda com estudo de viabilidade de extensão de linha de ônibus para a Rua Calêndulas, tendo como referência o número 5.000, no bairro Boa Vista. Vereador Josmar Rosa.
Indicação 244, de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, setor competente, que determina o ensaibramento e manutenção da Rua Governador Carlos Lacerda, no bairro Jardim Água Boa. Vereador Frank Perussi. Indicação 245, de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, setor competente, que seja feita a troca de lâmpadas na Rua Tapira, Jardim Água Boa. Vereador Frank Perussi. Indicação 246, de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, setor competente, que determine a troca do bueiro na Avenida Zeferino Casagrande, esquina com a Rua Alfredo Constantino, número 1169. Vereador Frank Perussi. Indicação 247, de 2025. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente da prefeitura a realização dos seguintes serviços na Estrada do Servidão 21, na proximidade da Chácara do Mirante, no bairro Boa Vista. Substituição das lâmpadas queimadas de iluminação pública, poda das árvores que avançam sobre a estrada e sobre a fiação elétrica e manutenção geral da via, se necessário. Vereador Rones Ribas Machado. Indicação 248, de 2025. Indica ao Poder Executivo Municipal, setor competente, que determine a troca do bueiro Amazonas, na Rua Amazonas 280. Vereador Frank Perussi. Indicação 250, de 2025. Ao Executivo para que, através do setor competente, proceda com a manutenção da iluminação pública na Rua Mauro Dantas, bairro da Bor, em Campo Magro. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação 251, de 2025. Ao Executivo para que, através do setor competente, proceda com a passagem de caminhão-pipa na Rua Verônica Krupa, próximo ao número 15, no bairro Lagoa da Pedra. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação 252, de 2025. Ao Executivo para que, através do setor competente, proceda com a manutenção das lâmpadas de LED na Rua 5 de Abril, bairro Lagoa da Pedra, em Campo Magro. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação número 253, de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de segurança na Rua Zeferino Casagrande, próximo ao cruzamento da Rua Orquídeas. Vereador Marcelo Maier. Indicação número 254, de 2025. Indica que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando a realização de manutenção das estradas nas comunidades de Campo de Cascavel e Jacuzal, com serviços como patrulhamento, cascalhamento e drenagem, visando melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança dos moradores e produtores rurais da região. Vereador Márcio Bueno e vereador Dario Ribas. Indicação 256, de 2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, setor competente, que determine a manutenção da Rua Olavo Bilac, Jardim Água Boa, onde se iniciam os paralelepípedos. A mesma encontra-se com várias pedras soltas. Vereador Franklin Perussi. Projeto de Lei número 14, de 2025. Cria e regulamenta a Feira do Empreendedor e do Artesão no município de Campo Magro. Vereador Frank Perussi. Veto total ao projeto de lei número 1 de 2025. Apresenta as razões do veto total ao projeto de lei número 1 de 2025, que dispõe sobre a liberação da rede Wi-Fi aos pacientes e usuários das unidades básicas e unidades de pronto atendimento no município de Campo Magro. Campo Magro, 6 de maio de 2025, Hilton Bosa, prefeito municipal. Veto parcial ao projeto de lei número 12 de 2025. Apresenta as razões do veto parcial ao artigo 8º do projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre instituir diretrizes, estratégias e ações para o Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas. Campo Magro, 6 de maio de 2025, Hilton Bosa, prefeito municipal. Passo a palavra, presidente.
Passo a ordem do dia. Requerimento número 48 de 2025. A vereadora que a esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer ao Executivo Municipal, por meio do setor competente, que sejam prestadas informações detalhadas acerca da obra do Parque Esportivo e de Lazer Morro da Formiga, que consta como paralisada no site Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com termo de paralisação assinado em outubro de 2024. Embora tenha sido formalizados 2 termos aditivos, até a presente data, a obra não foi retomada e não há informações públicas claras e transparentes sobre os motivos que levaram à paralisação e as etapas pendentes. Ressalta-se ainda que no ano passado a obra chegou a ser entregue aos moradores como concluída, o que não condiz com a realidade atual do local, trazendo riscos diretos para as crianças, jovens e demais frequentadores da comunidade, além de não constar como concluída no Tribunal de Contas do Estado. Diante disso, requer-se saber: 1. Qual é a atual demanda e entrave para a conclusão do parque? 2. Qual é a previsão oficial para a retomada e finalização da obra? 3. Qual etapas e serviços ainda faltam ser realizados para a entrega definitiva do parque? 4. Quais medidas estão sendo tomadas pelo Executivo para esclarecer e resolver a situação? 5. Qual a viabilidade de estudos para a inclusão das redes de proteção nas laterais da quadra de esportes para evitar a perda de materiais e que esses vão para a área de mata? 6. Quais serão as providências a serem tomadas em relação aos restos de obras não finalizados espalhadas pelo parque que têm causado riscos aos usuários do espaço? Considerando a relevância social e comunitária do parque, é fundamental garantir a transparência das ações públicas e zelar pela segurança da população, evitando que um espaço que deveria promover lazer e esporte se torne um local de abandono e risco. Aguardamos resposta formal no prazo legal. Campo Magro, 8 de maio de 2025, vereadora Jocelaine Menegusso. Passa a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Requerimento número 49 de 2025. Solicita o cumprimento da Lei Municipal número 119 de 2020. A vereadora que a esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências para garantir o cumprimento integral da Lei Municipal 119 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação em local visível nos estabelecimentos que menciona de placas ou cartazes com advertências sobre as práticas de crimes de abuso, exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. A referida lei representa um instrumento fundamental na prevenção e conscientização, alertando a população sobre esses graves crimes, reforçando o dever de denúncia e a proteção integral da infância e adolescência, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante disso, requer-se saber: 1. Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Executivo para fiscalizar e assegurar o cumprimento da Lei 1119 de 2020? 2. Quais orientações e materiais estão sendo disponibilizados aos estabelecimentos comerciais e demais locais obrigados por lei? 3. Há algum cronograma de fiscalização e conscientização para garantir que todos os locais abrangidos pela lei estejam devidamente sinalizados? Reforçamos que a presença visível desses cartazes é medida essencial para proteger crianças e adolescentes, garantir informações à sociedade e fortalecer a rede municipal de proteção. Aguardamos resposta formal no prazo legal. Campo Magro, 8 de maio de 2025, vereadora Jocelaine Menegusso. Passo a palavra, presidente. Em discussão.
Votação. Aprovado. Requerimento número 50 de 2025. Os vereadores infracinados, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no regimento interno da Câmara Municipal de Campo Magro, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de ouvido o plenário, requer que seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor Hilton Bosa, o anteprojeto de lei anexo para apreciação e posterior devolução à Casa Legislativa em forma de projeto de lei. Cuida de projeto de suma importância ao município que visa a criação do Conselho Municipal de Feiras em Campo Magro. A criação do Conselho Municipal de Feiras de Campo Magro é uma medida estratégica e necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico local, fortalecer a agricultura familiar e promover a organização participativa das atividades comerciais e culturais do município. Campo Magro possui uma população estimada de 31.555 habitantes em 2024, com uma densidade demográfica de 109,53 habitantes por quilômetros quadrados. O PIB, Produto Interno Bruto Municipal, alcançou 541,7 milhões, com um PIB per capita de aproximadamente 18 mil. A economia local é caracterizada por uma significativa presença de pequenos produtores rurais e empreendedores dos mais diversos ramos, móveis e serviços, que desempenham um papel crucial na geração de emprego e rendas. As feiras livres e temáticas se apresentam como instrumentos eficazes para a valorização da produção e comércio local, oferecendo espaço para comercialização direta de produtos agrícolas, artesanais, móveis, cosméticos, eletrônicos e gastronômicos, fortalecendo a economia solidária e gerando oportunidade para pequenos produtores e comerciantes. Eles também funcionam como plataformas de promoção cultural e turismo, além de contribuírem para a segurança alimentar da população ao facilitarem o acesso a alimentos frescos e saudáveis. Neste contexto, a criação do Conselho Municipal de Feiras visa estabelecer diretrizes claras para o funcionamento das feiras, assegurando sua regularidade, qualidade e sustentabilidade. O Conselho será um espaço de participação social, incluindo representantes da sociedade civil, produtores, comerciantes e do poder público na tomada de decisões, além de desenvolver políticas públicas de incentivo, capacitação e infraestrutura. A medida está em consonância com as ações da atual gestão municipal, que tem priorizado o desenvolvimento econômico e social, além de estar alinhada com os programas estaduais e federais de apoio à agricultura familiar e ao empreendedorismo. A instituição do Conselho Municipal de Feiras é, portanto, fundamental para estruturar e potencializar as feiras como espaço de desenvolvimento econômico, cultural e social em Campo Magro. Trata-se de uma ação que promove a inclusão, fortalece a economia local e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. Por ser um projeto de competência exclusiva do chefe do Executivo, se faz necessária a presente medida, a apresentação do anteprojeto, na intenção de fomentar o interesse nesta proposição. Diante do exposto, e certo da aprovação de tão importante proposição, subscrevo-me pedindo e aguardando o deferimento. Campo Magro, 13 de maio de 2025, vereador Frank Perucci, Marcelo Maier e Josmar Rosa. Em discussão? Votação. Aprovado. Requerimento número 52 de 2025. O vereador infracinado, com base nas prerrogativas que lhe é conferida pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o que se segue. Requeiro, na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Hilton Bosa, para que, em observância à Lei Municipal número 1188, de 2021, que dispõe sobre a proteção e o bem-estar dos animais no município de Campo Magro, sejam adotadas medidas concretas para garantir o efetivo cumprimento da legislação, diante dos relatos de ineficácia na apuração e encaminhamento das denúncias de maus tratos
Solicita-se, nesse sentido, a atuação conjunta e integrada da Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, a fim de intensificarem as ações de fiscalização e assegurarem a aplicação das disposições previstas na referida lei. Ademais, considerando as necessidades de estrutura e pessoal técnico especializado, é fundamental que o município proceda com o chamamento de fiscal de meio ambiente aprovado em concurso público vigente, com o objetivo de fortalecer a equipe de fiscalização ambiental e garantir suporte técnico na apuração das denúncias de maus tratos, promovendo maior eficiência nas ações e respostas adequadas às demandas da população. Sem mais, subscrevo. Campo Magro, 9 de maio de 2025, vereador Marcelo Maier. Passo a palavra, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Requerimento número 53 de 2025. O vereador infracinado, com base nas prerrogativas que lhe é conferida pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o que se segue. Requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Hilton Bosa, para que, em articulação com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e em conformidade com a Lei Federal nº 6.538, de 22 de junho de 1978, que regula os serviços postais no Brasil, especialmente a atenção ao artigo 2º, que estabelece com objetivo do serviço postal o acesso universal, contínuo e eficiente à população, seja viabilizada a implantação de um posto de atendimento dos Correios no bairro Jardim Cecília. Atendendo os pedidos dos moradores do Jardim Cecília, reforçamos a importância dessa instalação, tendo em vista que atualmente o município de Campo Magro conta apenas com uma agência, localizado no bairro Novos Horizontes. Isso dificulta o acesso de moradores de bairros mais afastados a serviços básicos, como envio e recebimento de correspondências e encomendas, além de outros serviços essenciais de natureza postal. Essa é uma demanda legítima da comunidade que busca mais inclusão e dignidade. A instalação de um posto de correios no bairro representa não apenas mais praticidade, mas também o fortalecimento da cidadania, o acesso equitativo aos serviços públicos. E, diante do exposto, solicitamos que o Poder Executivo realize estudo de viabilidade técnica e econômica em conjunto com os Correios para a efetivação dessa proposta, atendendo, assim, uma necessidade urgente da população local. Sem mais, subscrevo. Campo Magro, 12 de maio de 2025, vereador Marcelo Maier. Passa a palavra, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação número 1 de 2025, realizada os 17 dias do mês de fevereiro de 2025, às 15 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com a assessoria jurídica da Procuradoria da Casa, onde estavam presentes os vereadores Marcelo Maier, Roberto Leal, Jocelene Menegusso, além de suas respectivas assessorias de gabinete, para tratar da proposição. Projeto de Lei número 5 dispõe sobre a regulamentação na criação, transporte, sanidade, proteção e bem-estar de equinos em Campo Magro e da outras providências. Projeto número 5 de 2025 manifestou-se pela necessidade de emendá-lo para fim de correção da técnica legislativa, apresentando a emenda número 1 de 2025 ao projeto de lei número 5 de 2025, que analisada foi aprovada por todos. Assim, o parecer ao projeto de lei número 5 de 2025 foi aprovado com a apresentação de emendas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas, na qual o funcionário Lucas Matheus Cook lavrou a presente ata, que vai assinado pelos membros: Marcelo Maier, presidente; Roberto Leal, relator; Jocelene Menegusso, membro. Ata da Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente, número 3 de 2025, realizada aos 15 dias do mês de abril de 2025, às 2 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com a assessoria jurídica da Procuradoria da Casa,
onde estavam presentes os vereadores Josmar Rosa, Cristina Balestra, professor Gilson, além de suas respectivas assessorias de gabinetes para tratar das proposições. Projeto de Lei número 5, de 2025, que dispõe sobre a regulamentação na criação, transporte, sanidade, proteção e bem-estar de equinos em Campo Magro e dá outras providências. O relator apresentou pareceres favoráveis em todos os projetos. Os demais membros da comissão também votaram pela total admissibilidade dos projetos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, que o funcionário Lucas Matheus Cux lavrou a presente ata, que vai assinada pelos membros: professor Gilson, presidente; Cristina Balestra, relatora; Josmar Rosa, membro. Ata da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, número 2 de 2025, realizada aos 18 dias do mês de março de 2025, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com assessoria jurídica da Procuradoria da Casa, onde estavam presentes os vereadores Dario Ribas, Márcio Bueno, professor Gilson, além de suas respectivas assessorias de gabinetes, para tratar das proposições. Projeto de Lei número 5, de 2025, que dispõe sobre a regulamentação na criação de transporte, sanidade, proteção e bem-estar de equinos em Campo Magro e dá outras providências. Foi apresentado parecer favorável ao projeto de lei número 5, de 2025. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se por encerrada a reunião, que o funcionário Lucas Matheus Cook lavrou a presente ata, que vai assinada pelos membros Dario Ribas, presidente; Márcio Bueno, relator; professor Gilson, membro. Em primeira votação, o projeto de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre a regulamentação na criação de transporte, sanidade, proteção e bem-estar de equinos em Campo Magro e dá outras providências. O vereador, infracinado no uso de suas atribuições legais, submete à aprovação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta a criação do transporte, sanidade, proteção e bem-estar de equinos no município de Campo Magro. Parágrafo único. O Código de Saúde do Estado do Paraná, no Decreto Estadual 5.711, de 2022, seção 19, artigo 344, define que os locais de criação de animais de interesse econômico só serão permitidos em áreas de zonas rurais. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se como: primeiro, animais, os equinos, conhecidos como cavalos, burros e muares. Segundo, animais domésticos, aqueles que foram domesticados pelo homem, ou seja, passaram por um processo de domesticação com ou sem vínculo afetivo. Terceiro, doação, ato de entrega de animal sob tutela do poder público, instituição privada ou organização não governamental, a pessoa física ou jurídica, que desde então assumirá a responsabilidade sobre o animal, sendo, para tanto, obrigatório o preenchimento e a assinatura de ficha de adoção e do termo de responsabilidade, assim como a identificação definitiva. Quarto, o animal apreendido, todo e qualquer animal recolhido pelas autoridades competentes, compreendendo a apreensão, transporte, alojamento e manutenção. Quinto, animal solto, todo e qualquer animal encontrado nas vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público, desprovido de contenção efetiva. Sexto, resgate, retirada dos animais de situação que se encontra. Sétimo, agente público competente, fiscal do meio ambiente nomeado e médico veterinário do quadro de servidores municipais. Artigo 3º. Constitui objetivos básicos da regulamentação de criação dos equinos. Primeiro, preservar, garantir, promover a saúde e o bem-estar da população equina dentro do município. Segundo, tornar obrigatória a identificação por microchip de todos os equinos domiciliados no município. Terceiro, criar, gerir e atualizar sistemas de identificação da população equina do município através do número individual de microchip, identificando os seus proprietários. Quarto, criar, implantar e gerir programas de educação ambiental, envolvendo o manejo responsável dessa espécie animal. Quinto, evitar riscos iminentes à vida humana e animal e ao patrimônio público ou privado nos casos de animais soltos. Identificar, responsabilizar seus proprietários. Sexto, promover saúde pública com a prevenção de zoonoses através de obrigatoriedade de cuidados sanitários para esses animais. Sétimo,
destinar os recursos provenientes de infrações com equinos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 8º, destinar esses recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para manutenção de ações de combate, prevenção e resgate em maus tratos a equinos. 9º, definir que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a Vigilância Ambiental, fiscalize e crie os protocolos operacionais padrão para o cumprimento dessa lei. Artigo 4º. Proprietários de equinos deverá obrigatoriamente cumprir os seguintes requisitos, excluindo dessa lei animais em situação de eventos pontuais, até 7 dias de eventos. Inciso 1º. A criação de equinos no município de Campo Magro somente poderá ocorrer em terrenos com mais de 1.000 metros quadrados e com no mínimo 300 metros quadrados de área livre destinada a pasteio. Inciso 2º. Nos estábulos, as baias onde os animais serão instalados deverão ser próprios para a criação de equinos e proporcionar adequada acomodação aos animais instalados de acordo com a necessidade de sua espécie. Inciso 3º. Os dejetos de estábulos e cocheiras serão destinados de forma a não comprometer as condições sanitárias e ambientais das demais espécies animais, incluindo o homem, do solo e dos corpos de água, sejam naturais ou artificiais. Inciso 4º. As normas construtivas para estábulos, cocheiras e estabelecimentos congêneres obedecerão ao que dispõe o Código Sanitário Estadual, Conselho Federal de Medicina Veterinária, através dos pareceres técnicos no que é aplicável, ou a legislação posterior complementar ou a que a substitua. Inciso 5º. Deverá obrigatoriamente o animal receber a alimentação adequada para a espécie, em quantidade compatível com seu porte e idade, incluindo o local de pasteio, que faz parte do seu comportamento natural. Inciso 6º. A obrigatoriedade de promover local em total acesso aos animais a água fresca potável, limpa e em quantidade adequada para o porte da espécie. Inciso 7º. Todo animal deverá obrigatoriamente apresentar comparasitório semestral certificado anual de vacinação emitido por médico veterinário com as seguintes vacinas preventivas: encefalomielite, influenza, tétano, herpes vírus e raiva. Inciso 8º. Todo equino deverá apresentar condições adequadas a espécies de score corporal, peso, cascos, casqueamento e dentição odontológica saudáveis, salvo em caso de doença, onde o tratamento deverá ser comprovado por seu médico veterinário de assistência através do prontuário completo. Inciso 9º. Fica proibido o uso de equinos para transporte de tração no município. Inciso 10º. Fica proibido o transporte de animais por meio de cordas puxadas por veículos motores, carros ou motos. Todo o transporte dos animais deverá seguir norma técnica vigente de segurança específicas para a espécie, de forma regulamentada. Inciso 11º. É obrigatório a inserção do microchip de identificação animal individual, com certificação emitida por médico veterinário com cadastro no Conselho Federal de Medicina Veterinária. O prazo para adequação dessa medida será de 90 dias após o vigor dessa lei. Artigo 5º. É proibido abandonar animais em qualquer espaço público ou privado. Parágrafo único. O descumprimento do dispositivo deste artigo implicará nas sanções conforme a Lei Municipal número 1188 de 2025 e sua alteração na Lei Municipal 1299 de 2023, considerando abandono como prática de maus tratos. Artigo 6º. No caso de fuga ou furto de animais, a ocorrência deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, ao Departamento de Vigilância Ambiental, no prazo máximo de 1 dia útil. Caso contrário, serão considerados animais abandonados e o proprietário responsável estará exposto às sanções descritas no parágrafo único do artigo 5º desta lei. Artigo 7º. O não cumprimento do disposto no artigo 4º implicará aos proprietários, além da apreensão animal: 1º, termo de orientação; 2º, advertência por escrito estabelecendo prazo para adequação;
Terceiro, multa de 15 UFMs e fixação de novo prazo para adequação. Quarto, em caso de descumprimento do prazo no prazo do inciso 2º desse artigo, multa no valor de 5 UFMs por dia até a efetiva adequação. Artigo 8º. Em caso de morte do animal sob a guarda do proprietário responsável ou cuidador, cabe a este a disposição adequada do cadáver, de forma a não oferecer risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Inciso 1º. Considera-se disposição adequada do cadáver aquela que atenda à legislação sanitária vigente ou o encaminhamento das carcaças para crematórios de animais devidamente licenciados pelos órgãos fiscalizadores competentes. Inciso 2º. Ao proprietário responsável ou cuidador, cabe informar no prazo máximo de 24 horas úteis a morte do animal à Secretaria Municipal de Saúde no Departamento de Vigilância Ambiental para a inclusão de óbito no cadastro. Inciso 3º. Ao proprietário responsável ou cuidador, cabe informar no prazo máximo de 24 horas úteis a venda ou a doação do seu animal para a atualização cadastral do novo proprietário e endereço. Artigo 9º. É proibido a qualquer proprietário responsável pela guarda de equinos e assemelhados a permanência destes soltos nas vias e logradouros públicos, bem como mesmo acompanhados em praças e parques públicos. Parágrafo único. Excetuam-se do dispositivo no caput desse artigo, quando houver permissão das autoridades competentes para a apresentação dos animais em parques e vias públicas. Artigo 10º. A infração do disposto no artigo 9º dessa lei sujeitará o proprietário responsável do animal às seguintes penalidades, além da apreensão do animal. 1. Advertência formal por escrito. 2. Multa de 15 UFMs. 3. Multa em dobro em caso de reincidência. Artigo 11º. A critério do agente público competente, poderão ser apreendidos e recolhidos os equinos e assemelhados nas seguintes circunstâncias. Primeiro, solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso público em situação de risco. Segundo, vítimas de maus tratos ou em sofrimentos apresentando fraturas, desnutrição grave, hemorragias, impossibilidade de locomoção, mutilação, feridas extensas ou profundas, desferrados, prolapsos, neoplasias, entre outros, e que estejam em locais de acesso público ou em propriedades privadas. Inciso 1º. Os animais recolhidos por força do dispositivo deste artigo somente poderão ser devolvidos aos seus proprietários responsáveis, se constado pelo agente público competente ou autoridade ambiental, que não mais subsistam as causas motivadoras do recolhimento, se adequação às leis em até 7 dias úteis. Inciso 2º. Infrator poderá ser nomeado depositário fiel. A Prefeitura poderá lavrar convênio buscando um local adequado para abrigar o animal durante o trâmite e decidir sobre o seu destino. Inciso 3º. Somente será possível a devolução do animal por seu responsável após o recolhimento de eventual penalidade pecuniária impostas ao seu cadastro de pessoa física, lavrado pelo agente fiscalizador, sendo válida a identificação pelo número individual do microchip. Artigo 12º. Os animais resgatados passam a ficar sob a guarda do município de Campo Magro e poderão ser doados a munícipes interessados ou para a Faculdade de Medicina Veterinária, instituições de terapia com uso de equinos, podendo ainda ter a seguinte destinação: 1º, resgate pelo proprietário. 2º, doação. 3º, eutanásia. Inciso 1º. As condições para que adquirente recolha o animal supracitado serão estipuladas via decreto e contemplarão requisitos mínimos para a adoção do animal. Inciso 2º. A devolução ao proprietário, conforme o prazo estabelecido no inciso 1º do artigo 11º desta lei,
poderá ocorrer após a avaliação favorável do agente fiscalizador e mediante a apresentação de documentos do proprietário, comprovante de residência e certificado de registro animal com microchip e de vacinação, conforme estipulado no artigo 4º desta lei. Inciso 3º. Quando o animal a ser resgatado não possuir certificado de registro animal com microchip, ele será registrado e identificado pelo órgão público competente em documento e livros próprios. Inciso 4º. Quando verificado pelo agente público competente que o proprietário responsável do animal não apresenta condições nem interesse em manter o animal em boas condições de bem-estar, a devolução do animal ao proprietário não será realizada e o animal será colocado para a adoção. Serão mantidas as sanções pecuniárias por descumprimento desta lei, que levaram ao recolhimento do animal ao proprietário. Artigo 13º. Quando o animal não for solicitado para devolução no prazo de até 7 dias úteis por seu proprietário responsável, após a avaliação da agente público competente ou autoridade ambiental, poderá ser doado. Primeiro, as pessoas físicas ou jurídicas, após entrevista prévia, de forma que essas sejam avaliadas quanto às condições a atender às necessidades dos animais. Segundo, entidades de proteção aos animais. Terceiro, instituições filantrópicas que tenham condições de atender às necessidades desses animais, quando justificadas a finalidade e utilidade. Artigo 14º. A eutanásia será indicada quando o bem-estar animal estiver ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o estresse irreversível ou o sofrimento nas seguintes situações constatadas mediante laudo por médico veterinário, do serviço municipal ou do setor privado, as quais não possam ser aliviadas por meio de analgésicos, dessedativos ou outros tratamentos aprovados pelo Código de Ética do Médico Veterinário. Primeiro, doença crônica grave. Segundo, trauma locomotor grave. Terceiro, desnutrição acompanhada de doença grave. Inciso 1º, quando a eutanásia for indicada, dar-se-á a morte rápida e imediata ao animal, empregando-se substância apta a produzir analgesia e sensibilização e inconsciência antes da parada cardíaca e respiratória do animal, por meio de farmacológico, sendo vedada a utilização de métodos físicos ou químicos que provoquem dor, estresse, sofrimento ou morte lenta e realizada por um médico veterinário com a emissão de atestado de óbito. Artigo 15º. Fica a cargo do Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em ação conjunta com o Departamento de Vigilância Ambiental, a criação do protocolo operacional padrão e documentação pertinente a esta lei, assim como o cumprimento da mesma. Artigo 16º. O recurso para a criação, aquisição de materiais e manutenção das doações desta lei será misto, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, do Orçamento da Pasta de Meio Ambiente, verbas discricionárias ou ainda de valor pecuniários provenientes em circunstâncias dessa lei. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2025, vereador Marcelo Maia. Ainda sobre esse projeto de lei, nós temos a emenda, que também será em uma única votação. Emenda de comissão número 1 ao projeto de lei número 5 de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com fundamento no artigo 98, inciso 2º do Regimento Interno, propõe a presente emenda de comissão número 1 ao projeto de lei número 5 de 2025 nos termos a seguir. Artigo 1º. Altera a redação do projeto para adequar a redação e técnica legislativa para assim constar. Artigo 1º, parágrafo único. Os locais de criação de animais de interesses econômicos só serão permitidos em zonas rurais do município, em conformidade com o Decreto Estadual 5.711 de 2002, seção 19, artigo 344.
Artigo 3º, 5º. Evitar riscos eminentes à vida humana e animal e ao patrimônio público ou privado, nos casos de animais soltos, identificar e responsabilizar seus proprietários. Artigo 4º. Proprietários de equino deverão obrigatoriamente cumprir os seguintes requisitos. Inciso 2º. Nos estábulos, as baias onde os animais serão instalados deverão ser próprias para a criação de equinos e proporcionar adequada acomodação animal instalado de acordo com as necessidades de sua espécie. Inciso 4º. As normas construtivas para estábulos, cocheiras e estabelecimentos congêneres obedecerão ao que dispõe o Código Sanitário Estadual, Conselho Federal de Medicina Veterinária, através de pareceres técnicos no que aplicável ou à legislação posterior complementar ou a que substitua. Inciso 5º. Deverá obrigatoriamente o animal receber alimentação adequada para a espécie, em quantidade compatível com seu porte e idade, incluindo o local de pastejo, que faz parte do seu comportamento natural. Inciso 6º. Deverá promover local com total acesso aos animais, a água fresca, potável, limpa e em quantidade adequada para o porte da espécie. Inciso 7º. Todo animal deverá obrigatoriamente apresentar comparasitório semestral, além de certificado anual de vacinação emitido por médico veterinário, com as seguintes vacinas preventivas: encefalomielite, influenza, tétano, herpes vírus e raiva. Inciso 8º. Todo equino deverá apresentar condições adequadas à espécie de score corporal, cascos e de dentição saudáveis, salvo em caso de doença, onde o tratamento deverá ser comprovado por seu médico veterinário de assistência através de prontuário completo. Inciso 10º. Fica proibido o transporte de animais por meio de cordas puxadas por veículos motorizados, devendo o transporte dos animais seguir normas técnicas vigentes de segurança específicas para a espécie, de forma regulamentada. Inciso 11º. É obrigatória a inserção de um microchip de identificação animal individual com certificação emitida por médico veterinário cadastrado no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Inciso 12º. Estão excluídos dessa lei animais que venham ao município participar de eventos com duração de até 7 dias. Artigo 5º. É proibido abandonar animais em qualquer espaço público ou privado. Parágrafo único. O descumprimento do dispositivo nesse artigo implicará nas sanções de lei municipal número 1188 de 2021 e sua alteração na lei municipal 1299 de 2023, considerando o abandono como prática de maus-tratos. Artigo 6º. No caso de fuga ou furto de animais, a ocorrência deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, ao Departamento de Vigilância Ambiental, no prazo máximo de 3 dias úteis do conhecimento do fato, sob a pena de serem considerados animais abandonados e o proprietário responsável, incurso nas sanções descritas no parágrafo único do artigo 5º desta lei. Artigo 11º, inciso 2º. A Prefeitura poderá lavrar convênios buscando um local adequado para abrigar o animal durante a tramitação do processo de apreensão e destinação definitiva do animal, podendo ainda o infrator ser nomeado depositário fiel. Inciso 3º. Somente será possível a devolução do animal ao seu responsável após o recolhimento de eventual pena pecuniária imposta pelo agente fiscalizador, sendo válida a identificação do responsável pelo número individual de microchip. Artigo 12º. Os animais resgatados passam a ficar sob a guarda do município de Campo Magro e poderão ser doados a municípios interessados ou à Faculdade de Medicina Veterinária, instituições de terapia, com o uso de equinos, podendo ainda ter a seguinte destinação. Inciso 2º, a devolução ao proprietário, conforme o prazo estabelecido no inciso 1º do artigo 11º dessa lei, poderá ocorrer após avaliação favorável do agente fiscalizador e mediante a apresentação de documentos do proprietário, comprovante de residência e certificado de registro animal com microchip, e a vacinação, conforme estipulado no artigo 4º desta lei.
Artigo 14º, parágrafo único. Quando a eutanásia for indicada, dar-se-á a morte rápida e imediata ao animal, empregando-se substância apta a produzir analgesia, insensibilização e inconsciência antes da parada cardíaca e respiratória do animal, por meio de farmacológico, sendo vedada a utilização de métodos físicos ou químicos que provoquem dor, estresse, sofrimento ou morte lenta, devendo ser realizada por médico veterinário com a emissão de atestado de óbito. Artigo 17º. O prazo para adequação da medida disposta no artigo 4º, inciso 11º, será de 90 dias após o início da vigência dessa lei. Artigo 2º. As demais disposições permanecem inalteradas. Sala de Comissões, 17 de fevereiro de 2025. Marcelo Maier, presidente. Roberto Leal, relator. Jocelaine Menegusso, membro. Passo a palavra, presidente. Em discussão. Coloco em discussão a emenda número 005 de 2025, da lei, número 1 do projeto de lei 005 de 2025. Em discussão. Votação. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 05 de 2025. Discussão. Votação. Aprovado. Passo a palavra aos vereadores. Boa noite, presidente. Posso começar aqui? Boa noite, vereadoras, boa noite, vereadores, a todos presentes, pessoal, funcionários, munícipes, ex-vereador Márcio, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando online. Eu vou falar bem pouquinho aí sobre o projeto, que já deu o trabalho para o vereador ler todinho ele, que ele é bem grande. Esse projeto ele é bem extenso, né? E, como vocês puderam ver, ele vai muito além daquela discussão que tanto se fala, né, dos cavalos em via pública, né? O cavalo está no meio da Estrada do Cerne, ou está lá na Zeferino Casagrande, né? Então, o projeto ele é muito mais amplo que só retirar esses cavalos das vias públicas. Nesses últimos anos, como vocês sabem, volta e meia eu falo, né? Trabalhei no Departamento de Vigilância em Saúde, a gente combateu os maus tratos. Então, foram situações diversas aí que a gente se deparou, horríveis. Só para vocês terem ideia, assim, teve uma certa vez que tinha um senhor que tinha comprado um cavalo no Bateias e ele estava levando o cavalo até o Juruqui, preso com uma corda, arrastando numa moto. Então, o cavalo, ele passando aqui na frente da prefeitura, a gente viu e fomos lá e abordamos ele. Enfim, o cavalo tinha que acompanhar a velocidade dele, o quanto ele acelerava a moto, o cavalo tinha que seguir ele num calor. Teve uma outra situação, dentre várias outras, que a gente foi resgatar um cavalo lá no final da Calêndulas, lá na Trilha das Poças, lá em cima. O cavalo estava preso em cima de um barranco, amarrado numa árvore, com uma corda que tinha, acho que, 1 metro, se muito. Então, ele não tinha espaço nem para se movimentar direito, sem água. Eu lembro como se fosse hoje, aquele dia era uma sexta-feira, e a temperatura bateu 32 graus naquele dia. E esse cavalo preso sem água lá, situação desumana. Então, assim, gente, é duro falar isso, mas, assim, quem não tem condições não tem que ter o animal. Peço desculpa por falar dessa forma, ser duro, mas é a realidade. Isso serve para cavalo, para cachorro. A gente tem se deparado com diversas situações todo dia, um monte de cachorro abandonado na rua. Quem não tem condições não tem que ter o animal. Simples assim.
não tem espaço, não tem como cuidar. Tá? Tudo que está sendo pedido nessa lei pode parecer muito para vocês aqui ouvindo tudo isso, mas para quem cria cavalo não é muito, não. Na lei está só o básico. Tá? Quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação. Né? Ainda vai ter outras votações, né? É a primeira votação hoje, mas não tenho dúvida de que essa lei vai passar e vai entrar em vigor aí o quanto antes. Obrigado a todos. Boa noite. Bom, não havendo mais manifestação, eu só quero também agradecer ao professor Gilson aqui. Estava me esquecendo aqui. Na verdade, bem rapidamente, cumprimento novamente a todos os presentes. Chega de falar, né? Pessoal, quero convidar toda a comunidade campomagrense. Amanhã a gente vai ter um evento no Colégio Iria Borges, tá? É um evento destinado à entrega de boletins, mas a gente também aproveita para fazer a Noite do Pastel, que é uma forma de a gente angariar fundos para a instituição. Então, a PMF do Colégio Estadual Professora Iria Borges de Macedo agradece. E a outra é um convite a toda a população campomagrense. Sexta-feira nós temos a abertura da fase regional dos Jogos Escolares. Tá? Então, nós temos os nossos alunos, que são atletas, competindo em vários pontos da cidade. Tá? Então, sexta-feira, a partir das 7 horas, no ginásio Eduardo Jarec, nós teremos a abertura. Promete ser um evento muito, muito bonito, muito bem organizado, e seria muito importante que vocês pudessem prestigiar, né? Já que nós estamos em vias de completar 30 anos de município, então essa é uma possibilidade muito, muito legal de ver os nossos alunos, que também são atletas, participando. Então fica aí o convite. Os jogos vão acontecer em diversos pontos da cidade, tá? Com diversas modalidades. Então tem o futsal, tem o vôlei, tem basquete, tem corrida, tem handebol, tem tênis de mesa, e com a participação dos municípios da região metropolitana norte. Então, vem diversos atletas de outros lugares também aqui participar. Tá bom? Então, fica aí o convite a todos, e espero que todos os vereadores também possam participar desse evento de abertura e depois acompanhar os jogos, que vai até o dia 21. Tá? Eu sei que vai causar um pouquinho de transtorno, porque muitas escolas não terão aulas, tá beleza? Mas aí fica o convite para todos, tá bom? Obrigado a todos. Você tem que escrever, por causa daquela passada, aquela vez aqui que você denigriu a imagem dos vereadores no plenário, daí você traga por escrito para nós, beleza? Na próxima sessão eu falo com o jurídico ali. Não tem problema, pode estar no artigo 5º, mas na próxima sessão, beleza? Tá, beleza. Quero também agradecer um churrasquinho top que eu com o Márcio Bueno fomos esse final de semana na casa do professor Gilson. Professor, muito obrigado pelo atendimento teu, do teu irmão, do teu pai, uma pessoa muito boa, um exemplo de vida, um exemplo de humildade. Isso para nós é muito importante. Quero também agradecer aqui a presença do público aqui presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. Quero dar uma boa noite a todos, meus colegas vereadores e vereadoras. Até a próxima terça, se Deus quiser.